E hoje eu vou falar de um filme do ano de 2016 que eu assisti na semana passada e foi recomendação de um inscrito aqui do canal. Esse filme tem muitas críticas, mas eu particularmente gostei muito. Então, se você não assistiu esse filme, eu recomendo que você assista antes de assistir esse vídeo. E eu já vou começar logo quando o trem estraga no meio da floresta, por conta de um alce que estava no meio dos trilhos. O trem passou por cima dele e arrebentou a mangueira de combustível. O maquinista sai lá fora para ver o que aconteceu e percebe que tem um alce morto ali embaixo do trem. Poucos segundos depois, ele percebe que tem alguma coisa na mata balançando as folhas das árvores. E nesse mesmo momento, ele escuta alguns rosnados. Ele fica mirando a lanterna em direção àquelas folhas se mexendo, escutando aqueles sons, e começa a se aproximar lentamente. Qual pessoa em sã consciência que se deparasse com uma cena dessa sozinho no meio de uma floresta, iria ficar ali tentando se aproximar para querer descobrir do que se tratava aquilo? Mesmo que não fosse algo sobrenatural, mesmo que fosse apenas um animal comum que estivesse ali fazendo aqueles sons e fazendo as folhas das árvores se mexerem, com certeza seria um animal perigoso e qualquer pessoa sairia correndo dali e entraria dentro do trem novamente. E é o que eu faria no lugar daquele maquinista naquele momento. Mas ele não faz isso e é o primeiro a morrer por uma daquelas bestas. Uma coisa que eu achei que foi um erro do filme é as pernas que é mostrada quando um dos lobisomens está morto dentro do trem. Eu posso estar enganado, mas na minha teoria, o lobisomem que matou o maquinista é o mesmo lobisomem que tenta matar os outros que estão dentro do trem. Até aquele momento, só tem um lobisomem, e só depois que ele está prestes a morrer, que ele solta um uivo que eu entendi que era chamando os outros lobisomens, pedindo ajuda. E só depois disso, os outros aparecem e se aproximam do trem. Os lobisomens são diferentes uns dos outros, mas eu notei que as pernas deles são todas iguais. É aquela perna curvada, cheia de pelos, como sempre é contada nos relatos de lobisomens. Porém, quando aparece o lobisomem morto dentro do trem, que teoricamente é o mesmo lobisomem que matou o maquinista, e na hora que o maquinista morre, aparece claramente aquela perna curvada, cheia de pelos. Só que quando o lobisomem está dentro do trem já morto, essa perna está diferente. As pernas dele estão esticadas, como se fosse uma perna normal de um homem comum. Fora que ali ela já não está mais acinzentada, como sempre mostram quando eles estão de fora do trem. Mas enfim, eu posso estar enganado. Talvez esse seja outro lobisomem, e não o mesmo lobisomem que matou o maquinista. Mas na minha opinião eu acho que é o mesmo lobisomem sim. Depois de um tempo pensando no que fazer, eles resolvem tentar consertar a mangueira de combustível do trem, já que um dos passageiros entende de mecânica. Ele e outro passageiro vão lá para fora para tentar fazer o reparo, enquanto o que entende de mecânica fica embaixo do trem tentando consertar, o outro fica com uma lanterna iluminando para ele poder trabalhar, coisa que eu jamais faria, ir lá fora depois de ter passado por aquilo com aquela besta. Mesmo que não tivesse mais lobisomens, eu ficaria com trauma de ir lá fora. Mas no filme é até aceitável, já que até aquele momento eles ainda não sabiam que pudesse existir mais lobisomens por ali. Enquanto os dois estão ali consertando, o que está segurando a lanterna começa a escutar um pedido de socorro com uma voz feminina. E uma coisa que eu achei que não fez sentido foi apenas ele escutar. O outro que estava embaixo do trem fazendo o concerto não escutou, mas a voz era alta e nítida,
era pros dois terem escutado. E ao invés do cara que estava segurando a lanterna comentar com o outro o que ele tinha ouvido, ele não faz isso. Ele apenas levanta, pega o machado e sai a caminho no meio da floresta, à procura da dona daquela voz. Quem em sã consciência faria isso? Entrar sozinho no meio da floresta depois de ter matado um lobisomem, e ainda sem avisar o companheiro aonde ele estava indo. Só em filme mesmo. E claro, por conta dessa estupidez, ele acaba morrendo. Depois que o trem começa a andar, fica nítido que a esposa daquele senhorzinho começa a se transformar. Não teria outro jeito ali senão matá-la, mas o marido dela nunca deixa ninguém colocar a mão nela, e por causa disso, ele acaba morrendo por ela própria. Mas isso é até aceitável. Realmente iria ser uma coisa muito difícil ele deixar alguém matá-la, mesmo sabendo que ela já não era mais a sua esposa. Mas uma coisa que eu achei ridículo é o comportamento dela depois que ela se transforma. Parece até brincadeira de criança, o jeito que ela fica ali rindo e indo pra cima dele. Depois de muita dor de cabeça, o dia amanhece e os sobreviventes tentam fugir pela floresta. Aquele funcionário do trem, que não tô me lembrando do nome, percebendo que ele e a colega de trabalho poderiam ser pegos pelos lobisomens, ele resolve ficar ali para morrer e distrair os lobisomens enquanto ela pudesse fugir. Ele faz isso e é mordido por um dos lobisomens e vira um deles, até que ele encontra com aquele outro sobrevivente e já está transformado e o mata. Mas aquela senhora, esposa daquele velhinho, foi mordida e demorou quase que o filme inteiro para se transformar, mas ele parece que se transformou em questão de minutos. E por fim, aquela moça loira é a única sobrevivente. Esse é um filme que recebeu bastante críticas, muitas pessoas dizendo que o filme é ruim, que o filme não presta, mas também teve muita gente que gostou, e eu fui um deles. Eu gostei bastante desse filme. E você? Deixe nos comentários se você gostou desse filme e se concorda com as minhas teorias faladas aqui. E até o próximo vídeo.